Adriana, eu queria assim que você falasse um pouquinho desse ensino remoto, como é que está em Natal, né? Aqui em Brasília a gente está vivendo um momento, como eu disse, não está muito fácil, mas a gente está tentando se adaptar como professor, como psicopedagogo, né? Estando nas escolas. Como é que está funcionando por aí? Como é que estão as nossas crianças por aí? Lourdes, é assim, a grande queixa hoje que se tem dentro do consultório, ainda porque nós já retomamos gradativamente com algumas atividades, e nós percebemos muito hoje as mães, os pais tendo essa dificuldade, né, em poder realizar esse trabalho virtual com esse filho, porque se antes essa criança tinha um social dentro da escola, tinha como compartilhar brincadeiras, tinha a presença de um professor físico, e hoje não. Então, assim, é muito complicado. Eu recebo muitas queixas de pais dizendo: Adriana, está muito difícil trabalhar essa parte pedagógica com meu filho, porque o foco atencional para uma tela voltada para a área educacional não tem essa concentração. Eles até têm para um jogo eletrônico, para algo do interesse. Então, fugiu desse interesse deles e partiu para algo pedagógico, complica muito. Então, assim, hoje em dia nós temos hoje eu trabalho, inclusive faço adaptações de conteúdos pedagógicos para que venha facilitar que essa mãe possa desenvolver um trabalho em casa. Quanto à retomada, tem muitas mães resistentes e também nós somos até de acordo com essa resistência devido aos riscos que essas crianças possam passar a ter após o retorno da escola. Então, esse trabalho está sendo acontecendo com bastante orientação. Hoje, a mãe passou a ser o educador do seu filho, né? Então, ela passou a ter esse momento em onde tem que sentar com ele alguns momentos, às vezes 3, 4 horas, dependendo da faixa etária, e tem que estar ali, dedicada a uma explicação de um meio virtual, na adaptação de alguns conteúdos, e as queixas são enormes. Vocês não estão com atendimento presencial na clínica? Estamos fazendo um atendimento presencial com poucas crianças, com diversas restrições, inclusive dentro do próprio método, está sendo só eu como terapeuta, a coterapeuta não está podendo ter essa participação, inclusive justamente por sentar atrás e fazer todos aqueles movimentos. Mas aí nós passamos essa orientação para as mães e elas fazem um reforço em casa. Entendi. Adriana, eu queria que você falasse assim, qual foi a importância do curso, qual foi a importância do curso Método Dias Fresotti para você como psicopedagoga? O que, que melhorou na sua atuação? Como que você vê o método para o psicopedagogo? Porque é um primeiro método voltado para as aprendizagens e para o psicopedagogo. Queria que você falasse um pouquinho disso. Ô Lourdes, o que eu posso relatar, a visão do psicopedagogo hoje mudou, né? Então, assim, um psicopedagogo era visto antes apenas como um reforçador, ou um professor de reforço para um trabalho de atividades de escola, Sim. né? Após a formação dentro da psicopedagogia, e claro, dentro do método Dias Presotes, eu já venho em atuação há praticamente 4 anos. Então, isso mudou muito o meu contexto de atuação hoje. Hoje, até a minha avaliação ela é totalmente adaptada dentro do método. Eu não faço nenhuma avaliação com nenhuma criança que não seja voltado dentro daquela organização do método Dias Presotes. Ah, tá, mas a avaliação do autista é feita dentro do método Dias Presotes? Há necessariamente a atuação do método? Se a mãe preferir, sim. Se não, mesmo eu atuando sozinha como terapeuta, mas mesmo assim eu ainda aplico todos os conteúdos visto dentro daquela avaliação, o que a criança precisa realmente vir a melhorar dentro do método Dias Presotes. Então, assim, e, inclusive, o próprio método, ele é uma amplitude. Nós percebemos dentro do contexto, dentro de avaliação e dentro de intervenção, hoje voltado para o método, que não é só o pedagógico. Nós trabalhamos o motor fino, nós trabalhamos o sensorial, nós trabalhamos a fala, o contato, o visual, o afeto. Então, assim, dentro do próprio método, eu consigo desencadear realmente
e fazer uma ótima estrutura de intervenção com essa criança. E graças a Deus, dentro desse processo de intervenção, os pais estão muito satisfeitos. Inclusive, eu recebo relatos de mãe falando assim: eu nunca peguei um relatório tão bem estruturado como é o seu dentro da formação psicopedagógica. Porque ainda temos a questão mas é só uma psicopedagoga, como é que ela avalia o motor, como é que ela vai avaliar a fala, como é que ela vai ver as questões comportamentais. Ela não é só para avaliar o pedagógico? Não, gente. O método Dias-Presótis, ele dá essa amplitude. Dentro desse conhecimento, dentro de base de pesquisa, nós conseguimos sim ver um contexto geral. E assim, o resultado é fantástico, porque depois que eu apresento à mãe que essa criança, por exemplo, ele tem o tônus prejudicado, ela disse: você viu isso dentro de uma avaliação pedagógica? Vi, mãe, eu tive que brincar com ele. Eu tive que colocar ele para chutar bola, eu tive que colocar ele para agarrar a bola, eu tive que desviar obstáculos com ele. Então, assim, eu faço essa intervenção, lógico, dentro da sala da terapeuta ocupacional e monto toda a estrutura e passo para ela. Tá aqui, ó, o que é que ele precisa? Além da psicopedagogia, foi observado também dentro dessa avaliação que ele precisa de uma fono, ele precisa de um ATO, ele precisa de uma psicomotricista. Observamos também a questão comportamental, há muitas oscilações de humor, ele precisa também de uma psicologia na abordagem TCC. Então, assim, essa visão que eu tenho hoje, Lourdes, foi dentro do método Dias-Presótis. Eu fico muito feliz de ouvir o seu relato e mais feliz assim de pensar que tudo aquilo que a gente pensou no curso para passar para vocês, você me deu um retorno agora. Porque não há, gente, cognição sem motricidade. Não há. Não sei como as pessoas conseguem entrar no consultório e falar que está trabalhando só cognição sem pensar nessa criança como um todo. Verdade. E quando a gente fala da criança dentro do da pessoa dentro do transtorno do espectro autista, a gente está falando de 5 áreas de comprometimento que são baseadas, Sim, né? Que a maioria tem algum déficit nessas 5 áreas. Então, desde aquela criança mais comprometida com aquela menos comprometida, ela traz dificuldades dentro dessa área. E o psicopedagogo, quando ele tem um olhar mais abrangente para o processo de aprendizagem, ele consegue, não é para intervir, mas é exatamente isso, para dizer: olha, mãe, tem que levar para o ATO, por isso, por isso, por isso, por isso. Tem que levar para a psicóloga, por isso, por isso, por isso, por isso. Porque a pessoa dentro do transtorno do espectro autista, dependendo do nível de comprometimento que ela tem, ela precisa de uma equipe multidisciplinar. E eu digo sempre, os nossos meninos às vezes sabem muito, mas não é um processo linear esse conhecimento. Então, ele calcula números e números e números, mas ele não sabe como ele fez isso. E quando você traz, né, o que você fez, como que você fez, ele não sabe te dizer. E aí ele não reconhece onde tem menos, onde tem mais, em cima, embaixo, coisas que pareciam óbvias. Gente, como ele conta até a unidade de milhar e não consegue me dizer no potinho onde tem menos, onde tem mais. Então, o psicopedagogo é o profissional que consegue fazer esse olhar, que consegue ter esse olhar. verdade. Até nas provas operatórias do Piaget, ele fala muito sobre isso. E a gente vê que os nossos meninos, aqueles que têm esse processo de aprendizagem, a hiperlexia, que a gente falou semana passada, ele não sabe por quê. Ele não consegue dizer qual é a última sílaba, qual é a primeira, E aí isso vira uma grande confusão para essa criança. E aí precisa da nossa atuação, a atuação do psicopedagogo. Sim, com certeza. Nós temos muitos psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos que fazem o método e saem com esse olhar, dizendo: caramba, eu nunca tinha visto por esse ângulo. Eu acredito que todo profissional que trabalha com transtorno do espectro autista, ela não pode ter uma visão fechada, ela tem que ter uma visão aberta, saber como funciona o desenvolvimento humano e não esquecer do seu quadrado. Não, esse aqui é meu quadrado, aqui é onde eu faço. Passou daqui, precisa de outro terapeuta. Não é porque eu estou vendo que eu vou ter que intervir.
Então, aí eu preciso de um outro Sim, verdade, profissional Lourdes. para estar atuando. Então, assim, eu fico muito feliz de ver que você amadureceu muito, está aí fazendo seu mestrado, e vai falar do método também, seu mestrado, me ajudar a escrever, porque agora a gente precisa de pesquisas, de uma organização para que isso aconteça. Adriana, eu queria que você falasse para mim assim, qual é o fato mais recorrente que acontece dentro do consultório de dificuldade da pessoa dentro do transtorno do espectro autista a nível da psicopedagogia? Qual é o fato assim? Qual é o aspecto mais recorrente? Qual a maior dúvida das mães que procuram, né, o consultório da psicopedagogia? O que essa mãe traz de dúvida, de ajuda? Qual é o fato mais recorrente? Lourdes, por sermos psicopedagogas, a queixa principal é justamente voltada para o aprendizado. Sim. Então, essa mãe, quando nos busca, ela vem na questão de, Adriana, meu filho não está conseguindo escrever, ou meu filho tem muita dificuldade para poder pegar no lápis, meu filho tem aversão à escrita, como é que ele vai chegar à parte da leitura escrita se ele não aceita nem o pegar do lápis? Então, hoje, a queixa principal maior é ele não quer, ele não tem o interesse pela escrita, ou também, Lourdes, quando a mãe chega para mim e fala assim, olha, ele tem uma hiperatividade enorme, ele não vai conseguir sentar nessa cadeirinha, na mesinha, por exemplo, para poder você executar e fazer o trabalho com ele. Então, assim, essas são as queixas principais hoje. O que eu digo para essa mãe é, mãe, me dá 3 sessões. Na terceira sessão ele está sentando. Aí ela, eu não acredito, tá assim, mãe, me dá 3 sessões, na terceira sessão ele está sentando. Ele vai sentar os 50 minutos, ele vai sentar 20, mas ele já não vai mais ficar em pé. E desses 20 minutos vai ser muito bem aproveitado. Fora isso, aí vem o outro interesse da parte da família. Adriana, e como é que a gente vai começar a desenvolver esse trabalho da escrita dele, já que ele tem essa aversão, ele não quer pegar no lápis, eu tenho muita dificuldade em realizar as atividades com ele. Aí a gente tem que fazer todo aquele processo, explicar para a mãe, olha mãe, a gente vai colocar muitos objetos em cima, a gente vai trabalhar essa escrita começando pelo interesse. Qual é o jogo que ele gosta, qual é o desenho que ele gosta de assistir? E eu, como terapeuta, claro, eu sou péssima para desenhar. Mas aí vem a questão da cópia, a gente faz um desenho com ele, eu apresento esse desenho, eu pinto. Aí ela diz, mas ele não vai sentar para ver você fazendo isso. Aí é a grande questão, Lourdes. Tem mães que ainda pensam que para poder ele ter essa atenção, ele tem que estar voltado, olhando. E nós sabemos que tem alguns dos autistas que ele está focado também, embora ele esteja dando voltas e andando na sala. São sessões iniciais, mas depois ele vai sentar, ele vai observar, ele vai ver o que eu fiz e ele vai começar a despertar o interesse. Isso aconteceu recentemente com uma criança que estávamos atendendo antes da pandemia. Então, o que é que houve? Essa mãe falou para mim, disse, olha, ele chora quando ele vê o lápis, ele já é uma criança de 8 anos. Né? Então, assim, temos muita dificuldade para poder trabalhar com ele essa escrita. Inclusive, ele só escrevia a primeira letrinha do nome dele. Eu disse, então tá. Então, foi um trabalho em conjunto com a pedagoga também do espaço, de 4 meses. E após 4 meses, o que é que essa mãe faz? Ela me manda um áudio chorando e diz, olha o que é que meu filho fez. Ele pediu uma folha de ofício, não era no tema do Natal, mas ele desenhou um Papai Noel e aqui ele colocou o nome dele e disse que ia fazer essa cartinha para o Papai Noel porque estava precisando, queria um presente de fim de ano. Então assim, mãe, começou aí, despertou daí, ele foi autônomo, ele nem precisou nem do meu reforçador quanto psicopedagoga porque ele estava em casa e nem você como mãe, ele simplesmente pediu a folha e foi lá, desenvolveu e fez o desenho. Enfim, o trabalho é de formiguinha? Mas tem uns que respondem num tempo mais rápido, tem uns que demoram mais um pouco, mas conseguimos. Então, eu sempre inicio conversando com essas mães, inclusive na devolutiva, quando ela vem com essa queixa em dizer que o meu filho tem uma grande rejeição em pegar no lápis. Mãe, calma, a gente consegue no máximo aí em 4 meses. Ele já vai estar desenhando sozinho, ele já vai estar fazendo o nome dele, pelo menos o primeiro nome, nós vamos conseguir e temos esse resultado.
Então, assim, essa é uma das grandes queixas, é o sentar pela hiperatividade e também a dificuldade de não querer aceitar a escrita. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão que você colocou, né? É muito real essas dificuldades que você está colocando. E são dificuldades que estão se referindo a essas 5 áreas que a gente está falando. Que aí entra o processo de Verdade. integração sensorial, entra a questão psicomotora, né? Fina e ampla. Mas assim, disso tudo que você trouxe, eu queria falar um pouquinho. Existe no DSM-5 e em muitos livros que eu leio, dizendo que a pessoa dentro do transtorno do espectro autista tem uma dificuldade, né? Tem uma rejeição pelo processo de aprendizagem. Sim, Então a gente vê isso muito. Eu não vejo a rejeição, eu vejo a rejeição como um sintoma de uma dificuldade muito grande que essa criança ou essa pessoa enfrenta para estar dentro do processo de aprendizagem. Mas quando nós acreditamos e quando nós investimos nisso, essa criança ela caminha, né? Então, e aí verdade. está o segredo, eu acho que é trabalhar com aquilo que ele gosta, partir daquilo com eixos de interesse dela, mas com objetivo. Porque a partir do momento que você traz Sim, objetivos, que você quer chegar naquele objetivo, você chega. E aí eu vou criando etapas por etapas desse processo que ele precisa, até onde ele precisa chegar. Então a ideia do método é muito essa: criar etapas, criar passos, mas escrever não é só escrever, mas é um movimento que motor. É um processo de muito. atenção, é um processo de concentração, né? A escrita pela escrita, só chegar lá. E aí nós temos que trabalhar com os nossos meninos, porque tem problema de percepção visual, tem problema de percepção Uhum. auditiva, tem problema nesse motor, de No motor modular essa fino. escrita, dificuldade na hipotonia, né? Desse dedinho que às vezes Sim. está ali molinho, não consegue segurar e ele tem um desgaste de energia muito grande para fazer coisas que para a gente é muito simples. Então, eu rejeito aquilo que eu tenho muita dificuldade. Lógico, sou adulta, tenho que enfrentar, vou lá e enfrento. Mas é claro que a rejeição, ela não é o primeiro olhar que a gente tem que ter, mas a gente tem que olhar o que está, por que essa rejeição existe. Porque ela vem como sintoma, ela não vem Sim, como uma causa primária. Ah, eles não gostam exato. de aprender. Muito pelo contrário, aquele que tem facilidade, ele gosta muito mais do processo de aprendizagem do que os outros. Então, tem algo ali, né? Algo que precisa ser visto, como a gente falou no começo da live. Se essa criança chora o dia inteiro, não é porque você é autista que vai chorar o dia todo, gente. Se ela tem um incômodo, um desconforto, é porque algo está ali. E eu fico muito feliz. A gente está com um curso para pais, mas esse curso, primeiro, ele equivale ao primeiro módulo da formação do curso que você fez, Adriana, que é praticamente uma pós-graduação, como você disse. Foram vários encontros, muito conhecimento. A gente organizou esse primeiro módulo que a gente está dando para os pais com conhecimento mais básico. E mesmo assim, o pai, meu Deus, é muito conhecimento. Imagina a formação completa. Mas essa formação que nós estamos apresentando, ela, o profissional que quiser fazer, a gente não tem uma previsão exata para esse curso, a gente tem que deixar essa pandemia passar. Né? A gente não, eu acho que a gente tem Ah, que viver um sim, dia de cada vez hoje. A gente não pode planejar verdade. muito, porque está muito complexo. Mas a gente vai deixar esse primeiro módulo que a gente está fazendo com os pais, como se fosse um primeiro módulo para o profissional que quer atuar em clínica ou em escola com o método. Oh, Ou seja, aproveitem. A André recebeu aqui da Kátia uma mensagem dizendo que até dá um desconto hoje, até amanhã, 24 horas, de 10% para quem quer fazer esse. E ele fica, o nosso curso profissionalizante, e ele fica como o primeiro módulo do curso. O curso é extensivo, né? Nós falamos muito do próprio transtorno do espectro, porque eu acredito
que eu preciso conhecer essa criança, as nuances, né? Sim. A complexidade ela é imensa dentro do transtorno do espectro autista. A gente não encontra nenhuma criança igual a outra, nenhuma criança com comorbidades igual a outra. E a gente se preocupa muito nesse aspecto, a Adriana pode estar confirmando com a gente. Quando a gente pensa no curso, a gente se preocupa muito em trazer conhecimento, conhecimentos novos, né, Adriana? Que tem muita coisa que está ultrapassada, muita novidade, muita pesquisa, neurociência vindo e nos ajudando a... Olha, eu acredito que hoje a gente fala do TEA, mas eu acredito que daqui um pouco nós não vamos estar falando do TEA, nós vamos falar dos autismos que existem. Porque são vários, e isso é muito tempo de pesquisa para que a gente possa, como é que se diz, estar falando disso. Mas a gente vê que esses profissionais mais sérios, quem está na pesquisa, está falando muito claramente sobre isso, sem nenhum medo. Nós estamos falando de autismos, nós não estamos falando de uma única coisa. E eu acho que perde muito quando a gente fala do transtorno do espectro autista. Eu acho que eu já falei com vocês, uma menininha chegou e falou assim, eu não sou autista, de alto funcionamento. E a gente falou, não, você é síndrome de Asperger. E ela disse, sim, aí ela queria. Por quê? Porque quando você fala do autismo, a coisa traz um aspecto como se colocasse todo mundo ali. E a gente, como profissional, precisa perceber e não, né, estigmatizar. E a gente está percebendo que existem vários autismos. Né? E aí, quando a gente fala só do autismo, como se fosse uma panelinha só, todo mundo ali dentro, não é, gente. São muito diferentes entre si. Você tem aquele que rejeita por ter muita dificuldade no processo de aprendizagem, mas você tem aquele que ama o processo de aprendizagem. Que o encontro dele é dentro do pedagógico, é o tempo todo letrinha, é o tempo todo números, é o tempo todo escrito. Então, as nuances são, né, muitas dentro do transtorno do espectro autista. Só um minutinho. Tem uma mãe aqui, Adriana, que colocou aqui, não sei como ajudar meu filho, sou uma péssima mãe. Eu acho que a dica ela é fazer o nosso curso. E aí, você tem alguma coisa que você poderia estar falando para essa mãe que acabou de colocar aqui esse comentário? Sim. Inclusive, eu cheguei a ler aqui, quando ela falou isso, que não sabia como ajudar o filho, pois ela se colocava como uma péssima mãe. Não. Pode falar, ela não pode. Não foi isso, Lourdes? De jeito nenhum. Pode continuar. Assim. Então, assim, o que é que eu, como profissional, poderia estar contribuindo? Primeiro, vamos mudar esse foco de péssima mãe. Não se coloque nessa condição, né? Primeiro, vê a necessidade do teu filho e se permita ajudá-lo. Como? Qual é a necessidade que está mais gritante, que você mais percebe hoje? Tem como buscar ajuda de um profissional? Ótimo. Se não, como é que eu vou fazer para poder estar podendo minimizar hoje em dia, já que está tão difícil a saída com esse filho para a escola, tá difícil a saída para a busca terapeuta. Como é que eu posso poder realizar esse trabalho em casa? Uhum. Vai ter que dedicar-se, sim, um pouco do seu tempo a essa criança. Buscar ajuda de um ou outro profissional. Inclusive, eu sempre me disponho, sabe, Lourdes, a poder entrar em contato com essas mães para poder passar essa orientação para elas. Isso é uma busca diária. Sempre tem muitas mães durante o dia que falam, olha, Adriana, eu estou com essa dificuldade, estou com dúvidas ainda se é ou não é autista, como é que você pode me ajudar, como é que eu posso fazer para poder ter essa intervenção dentro de casa. Então, assim, eu dou essa busca de orientação, né? Qual é a dificuldade hoje? Tá, mãe, então vamos ver de um outro modo. Tem mães que chegam para mim e falam o seguinte, eu sobrecarrego tanto de atenção que a minha outra filha de 5 anos fala, mamãe, só tem ele em casa? Aí, olha, então vamos compartilhar essa atenção. Né? Você não tem como pegar esse filho e colocar de novo no ventre. Ele está aqui, precisa ser trabalhado. A sua filha também precisa de atenção. Quais as dificuldades que você está vendo hoje? Então, assim, eu sempre compartilho da melhor maneira que eu possa fazer,
dentro de clínica não tenho como abrir o espaço para poder conversar diante das condições que estamos passando, mas sempre passo orientações por celular, via WhatsApp, se for necessário, faço uma chamada de vídeo, inclusive eu recebo até vídeos. Adriana, observa esse comportamento, o que é que você tem para me dizer? Calma, mãe, vamos conversar, inclusive tem uma colega minha aqui, ela veio com esses questionários, Adriana, esses questionamentos. Adriana, olha, eu estou com essa dúvida, o que é que eu faço? Primeiro procura um neuropediatra. Junto com o neuropediatra, a gente pode, em conjunto, fazer uma avaliação. E, de certeza, eu vou avaliar seu filho do dedo, do mindinho até o fio de cabelo. E a gente fecha uma conclusão. Eu posso dar uma hipótese. Dentro do meu relatório, o neuropediatra vai poder ver as observações dele e fazer uma junção do que ele vem achar realmente conveniente. Então, assim, o que muitas vezes, Lourdes, o que vem acontecendo diariamente é justamente isso. Eu não sei lidar com essas dificuldades e também percebemos que até o não saber lidar dificulta até para nós terapeutas orientar, porque é como se esse pai já estivesse tão bloqueado para não ouvir de um profissional e dificulta a intervenção ou lidar com esse filho dentro de casa. Então, hoje em dia, o que é que está mais acontecendo? Eu faço essa orientação, ligo, inclusive, converso por mais de horas se for necessário, tento pelo menos tranquilizar essa ansiedade dessa mãe, porque a gente sabe que está em alta hoje, e acaba que ela transmite isso para a criança, porque são visões que pensam que eles não estão percebendo, eles percebem, eles sentem, e eles estão atentos a toda a mudança dentro de casa. Sim. Então, primeiro eu preciso que você, mãe, centralize, se organize para poder passar essa organização para o seu filho. Então, assim, nós vamos mediando dessa maneira. Lourdes, e aí ela colocou aqui que ela sofre preconceito dentro da família. Eu não vou falar assim com muita sinceridade para essa mãe, muita sinceridade. Existe algo aí, né, assim, dentro do transtorno do espectro autista que coloca essa mãe em processo de muito sofrimento, porque trabalha muita culpa. E eu preciso olhar para essa criança no mais. E eu preciso olhar essa criança como mãe, não como terapeuta, não como médica. Eu preciso me colocar no lugar de mãe. Eu atendo filhos de médicos, atendo filhos de psicólogas, e ela diz, olha, Luz, aqui quem está é a mãe. Né? Eu sou a mãe. Eu, na minha casa, meus conhecimentos ficam todos aqui. Parece que lá não, lá eu sou a Lourdes. E você, mãe, na sua casa, você é mãe. Comece a olhar para o seu filho como mãe, não querendo fazer um outro papel, que nem todo mundo dá conta. Ou seja, se uma outra mãe consegue, eu não consigo. Vai até aqui. Eu sou uma profissional da educação, mas eu não dou aula de reforço para minha filha. E eu não posso me sentir menos por isso. A gente só pode ir até onde nós damos conta. Porque quando nós olhamos essa criança como filho, como mãe, e diz, olha, eu vou fazer o meu melhor, mas o meu melhor não é o melhor dela ou dele. E aí a gente entra no julgamento do outro. Sai disso. Olha para você, olha para o seu filho, olha com muito amor para o seu filho e diga para ele, olha, eu sou a grande aqui, viu? Você é o pequeno. E eu estou fazendo o meu melhor para você. Vamos fazer o nosso melhor. Eu acho que tem que olhar para isso e tem que fazer isso. E a gente tem que aprender a não olhar as nossas crianças no menos. Tem que olhar no mais. Né? Tem uma outra mãe falando aqui sobre o filho que que aumentou a hiperatividade depois que entrou na escola. Sim. A escola tem muitos distratores. Mas o principal distrator, na minha opinião, é quando não há uma crença naquela criança e não trabalha o processo de adaptação ao contexto escolar. Porque se o processo de adaptação ao contexto escolar, aquela criança vai aprender a sentar,
ela vai ter tempo para fazer a sua atividade. Se essa criança fica solta na escola ou em qualquer outro ambiente, a tendência é que ela se desorganize. Os nossos meninos precisam de rotina. E é necessário olhar se isso está tendo na escola. Muitos profissionais acreditam que, por ela ser autista, ela não tem que ter uma rotina e ela precisa ter a rotina. Como eu disse, não é olhar essa criança no menos, mas é olhar essa criança no mais. Quem vai dar as condições para ela estar no ambiente escolar são os profissionais que estão lá. Então, a nossa criança, ela precisa do outro. E precisa muito, porque ela não capta as informações que estão ali. Ela não consegue fazer a leitura do ambiente sozinha. Se ela chega no ambiente, seja ele escolar ou não, e não tem nada organizado, a tendência é que ela comece a experimentar como que tem que ser naquele momento. E eu preciso adiantar essa informação para ela, eu preciso fazê-la entender, e aí entra uma questão comportamental, de como funcionar dentro daquele ambiente. Os nossos meninos, a escola tem que estar preparada para eles. Mas eles precisam perceber algumas nuances da escola. Isso é muito importante. Então, eu acredito que deixar de fazer a adaptação de uma criança dentro do contexto escolar é não acreditar nela. Porque se eu acredito, assim como eu faço com os outros todos, eu vou buscar maneiras para que ela se adapte e para que ela fique bem. E para que essa escola não interfira negativamente no seu comportamento. Então, eu preciso olhar para isso também. Olhar com muito amor, olhar com muito respeito, para saber fazer a intervenção que eu não prejudique essa criança, mas que eu traga, a nível positivo, uma boa adaptação dentro do contexto escolar. Sim. Aí, continuando a Ana Fernanda, a irmã dele tem 8 anos, chegou certa vez e desejou que ele morresse para termos paz, porque é muito complicado. Eu respirei aqui, porque existem estudos sobre irmãos de pessoas com autismo. E isso é importante, sim, perceber que muitas vezes essa família se movimenta toda em função de um. E eu preciso olhar para essa outra criança, porque todos fazem parte desse sistema familiar. E a outra criança também merece ser vista. Ela merece ser percebida. E eu tenho que incluir as duas nesse sistema familiar. Se essa criança está se queixando, é porque algo está fora do lugar. Não é porque o irmão é autista. Eu preciso perceber o que está fora. E lógico que vale sim buscar um profissional competente, mãe, para te ajudar a olhar para isso. Muitas vezes, o irmão da criança com autismo, ele é colocado em sofrimento devido ao cuidado imenso que um só faz com que a família fique. Mas eu preciso ter um amadurecimento e preciso dizer para essa criança com autismo que o outro é irmão dela e que ele também tem um lugar de direito dentro daquele ambiente. E se eu não conseguir fazer isso com a minha família, eu preciso de ajuda. E muita ajuda. Verdade. Porque essa criança realmente deve ter algo, né, que está impactando ela, para ela desabafar nesse nível para você, mãe. Eu acredito que, Verdade. né? Não é verdade? Você quer colocar alguma coisa? Sim. Porque o nosso tempo tá. Nossa, Adriana, você viu como passa rápido? Boa, né? Sim. Já está acabando? Não, mas fala aí, dá para você falar. Fala um pouco disso, porque essa mãe até me despertou para falar um pouco sobre os irmãos da criança com autismo e falar um pouco do quanto essas crianças sofrem, do quanto essas pessoas sofrem, sobre o peso que é colocado para ela. Você vai cuidar do seu irmão, é você que vai criar seu irmão quando ele morrer, você tem que deixar seu irmão mexer no seu quarto, você tem que fazer tal coisa. E não é assim que funciona e nem deveria funcionar.
né? Eu preciso olhar para essas 2 crianças ou 3 crianças, eu preciso incluí-las e eu preciso organizar esse ambiente. A gente vê muitas pessoas em sofrimento por esse pai dizer assim, nossa, Luz, mas ele tem que cuidar dele. Não, não tem. Não, ele não tem. Ele não tem que ser obrigado. Eu tenho que arrumar formas de incluir. Mas eu também tenho que arrumar formas de respeito de um irmão pelo outro. Então é um assunto muito instigante, assim, um assunto que nós ficaremos aqui uma live inteira falando. Você quer contribuir com alguma coisa, Adriana? Quer? Pegando o gancho da sua fala, Lourdes, quando eu conversei com ela, eu disse, olha, vamos estruturar. É preciso, é necessário. Né? São 2 crianças que necessitam. Porque são faixas de idades bem próximas. Não chega nem a ser 2 anos de diferença um do outro. Então, assim, se uma está se queixando, é porque já teve essa percepção. Essa criança já observou que há o outro que teve um pouco mais de aproximação, que foi mais acolhido, até mesmo pela necessidade do autismo. Então, concluindo, né, o que eu falei com essa mãe, eu disse, olha, eu estou à disposição para poder lhe ajudar, estou à disposição para a avaliação do seu filho, e também para poder lhe dar orientações, para poder mediar esse contexto dentro de casa, essa vivência, porque são crianças que convivem com os avós, são crianças que convivem com o tio, não tem o pai presente. Então, assim, precisa realmente de uma estrutura e de uma organização. Tem todo um contexto falante aí nessa família, né? E Sim. A gente tem que acolher, mas não existe família certa, não existe família errada, existe a família que a gente consegue ser. Essa é a grande questão. Verdade. Né? Não existe péssima mãe. Não né? existe péssima mãe, não existe péssimo filho. Não existe, mãe. Consegue ser. E esse momento, acho que a gente está falando muito disso, né? De olhar para a gente também, a gente fala de perdoar o outro, a gente também tem que se perdoar, a gente tem que se olhar e perceber que a partir do momento que aquilo fica mais claro para a gente, o que eu fiz de errado lá atrás não conta mais. Porque eu não vou conseguir retornar. Eu só consigo ir para frente. Então, é para frente que eu vou, olhando para trás, sim, para não cometer os mesmos erros, mas é para frente. Eu tenho que resolver. Não adianta, eu falo para André, a gente fica amassando barro ali, falando da mesma coisa o tempo inteiro e não sai daquele ciclo de dor, daquele ciclo de pena e de drama, né? E é aonde nós temos que sair do drama. Para conseguir sair desses ciclos, a gente tem que sair do drama. Eu sou a mãe certa, tenho o filho certo, tenho a família certa e tenho a estrutura certa, aquela que é a minha estrutura, que veio trazer algo para mim. E a partir daí, o que eu posso fazer melhor? Se precisar de alguém para estar me auxiliando, eu vou atrás, e daí não tem problema. Né? Não falta nada em mim.